Num vale tranquilo, aninhado entre colinas suaves banhadas pela luz suave da manhã, vivia um casal humilde chamado Min-jun e Hana. Sua pequena casa de telhado de palha, modesta, mas cheia de amor, muitas vezes ecoava os sons suaves da vida diária. Embora seus armários estivessem frequentemente vazios. Apesar de seu trabalho incansável do amanhecer ao anoitecer, sua pobreza era uma sombra persistente. Contudo, o coração de Min-jun permanecia tão aberto e caloroso quanto o sol nascente. Ele enfrentava cada novo dia, não com desespero, mas com uma digna quietude e uma bondade inabalável que brilhava em seus olhos cansados. Todas as manhãs, antes que o mundo despertasse por completo, Min-jun pegava seu machado e se aventurava na floresta profunda e sussurrante, em busca de lenha para vender na aldeia. A floresta era seu consolo e seu sustento, um lugar onde árvores antigas permaneciam sentinelas e o ar zumbia com vida invisível. Ele conhecia seus caminhos como a palma da sua mão, suas nascentes escondidas e suas clareiras secretas, cada uma um testemunho da beleza duradoura da natureza. Hoje, no entanto, um silêncio incomum parecia envolver os caminhos familiares, insinuando algo extraordinário que o esperava em suas profundezas. Mais fundo do que o habitual, Min-jun deparou-se com um bosque escondido, onde a luz do sol lutava para penetrar o dossel espesso, envolvendo a área em um crepúsculo misterioso. Lá, em meio a um emaranhado de vinhas espinhosas e galhos caídos, ele viu uma pequena e peculiar figura lutando. Era um Dokaeb, um espírito da floresta travesso do folclore coreano, com seus olhos âmbar luminosos arregalados de pânico, emaranhado firmemente numa moita de espinhos, seu pequeno chapéu de cogumelo torto. O espírito, geralmente brincalhão, estava completamente indefeso, seu brilho etéreo enfraquecido pela sua situação, chamando com pequenos e lamentosos gritos. Sem um momento de hesitação, Min-jun largou seu machado e começou cuidadosamente a desenredar as vinhas espinhosas. Ele se moveu devagar, seus dedos grandes e calejados surpreendentemente gentis, certificando-se de não picar a pele delicada e semelhante à casca do Dokaeb. O espírito o observava com uma mistura de medo e admiração, seus olhos brilhantes fixos em cada movimento dele, não sentindo malícia, apenas uma intenção pura e altruísta. Era uma tarefa paciente e meticulosa, que exigia um coração verdadeiramente livre de desejos egoístas, refletindo a bondade inerente de Min-jun. Uma vez completamente livre, o Dokaeb levantou-se, esticando seus pequenos e ágeis membros, seu brilho etéreo retornando com renovada vivacidade. Ele fez uma reverência profunda a Min-jun, um gesto de profunda gratidão que ressoou por todo o antigo bosque. Então, com um brilho em seus olhos âmbar, o Dokaeb alcançou seu manto de folhas e produziu um pequeno e discreto pote de barro, opaco e simples à primeira vista. Aspas. Isto é pela sua bondade, aspas. Ele chilreou com uma voz como folhas farfalhantes. Aspas. Nunca o deixará em necessidade, mas lembre-se, sua magia deve ser usada com um coração puro. Min-jun voltou para casa, o misterioso pote cuidadosamente aninhado em seus braços, seu coração ainda zumbindo com o incrível encontro do dia. Hana, sua esposa sempre paciente, o cumprimentou com seu habitual sorriso gentil.
mas seus olhos se arregalaram de curiosidade ao ver a vasilha simples e sem adornos. Aspas. O que é isso? Meu querido? Ela perguntou, sua voz suave de preocupação. Min-jun, um brilho nos olhos, recontou sua história, mas Hana, embora o amasse profundamente, achou difícil acreditar na história de um Dokaeb travesso e seu presente mágico. Embora o ceticismo inicial de Hana persistisse, Min-jun sentiu uma atração inegável pelo pote, uma certeza interior de que as palavras do Dokaeb eram verdadeiras. Naquela noite, enquanto a fome roía seus estômagos vazios, Min-jun, com um tremor de antecipação, segurou um único grão do último e precioso arroz que possuíam. Ele olhou para Hana, seus olhos castanhos cheios de uma esperança hesitante, então cuidadosamente deixou cair o pequeno grão no pote misterioso. Um silêncio tomou conta de sua pequena casa. O ar denso com orações não ditas, e uma esperança frágil e crescente. Por um longo momento, nada aconteceu. Então, um brilho fraco e etéreo emanou de dentro do pote, crescendo constantemente mais brilhante. Um som suave e farfalhante começou, como uma chuva gentil, e para o total espanto de Min-jun e Hana, uma cascata de arroz branco e imaculado começou a transbordar da borda do pote, fluindo infinitamente sobre sua humilde mesa. Seus olhos, arregalados de alegria incrédula, observavam a superfície estéril se transformar em uma montanha de puro sustento. Lágrimas brotaram nos olhos de Min-jun, não apenas de alívio, mas de profunda gratidão por esta bênção inesperada. Daquele dia em diante, as vidas de Min-jun e Hana foram transformadas, não em luxo extravagante, mas em um estado de confortável suficiência. O pote mágico lhes forneceu tudo o que precisavam, arroz quente para cada refeição, roupas novas, e até o suficiente para consertar sua humilde casa. No entanto, eles nunca acumularam, nunca ostentaram sua recém-descoberta fortuna. Em vez disso, Min-jun compartilhou o excedente de grãos com vizinhos famintos e ajudou os necessitados, sempre lembrando as palavras do Dokaeb sobre um coração puro. Sua bondade floresceu, enriquecendo não apenas suas próprias vidas, mas toda a aldeia. Notícias da súbita mudança na fortuna de Min-jun, por mais modesta que fosse, inevitavelmente chegaram aos ouvidos do Mestre Qin, o homem mais rico e notoriamente ganancioso da aldeia. O Mestre Qin, acostumado a desprezar Min-jun, observou com uma crescente sensação de inveja enquanto a casa do humilde agricultor prosperava, e a sua, embora já grandiosa, parecia empalidecer em comparação. Seus olhos pequenos e penetrantes se estreitaram, brilhando com uma mistura insalubre de suspeita e cobiça, incapaz de conceber prosperidade sem engano. Ele decidiu que desvendaria o segredo de Min-jun a qualquer custo. Incapaz de suprimir sua curiosidade ardente e ganância, o Mestre Qin começou a observar Min-jun secretamente. Ele observou Min-jun com o máximo cuidado, ocasionalmente tirar um pequeno e simples pote de barro de um compartimento escondido. Ele viu o agricultor deixar cair uma única moeda, ou um pequeno pedaço de tecido, apenas para o item se multiplicar milagrosamente. O coração do Mestre Qin batia com avareza. Esta não era uma prosperidade comum. Isso era magia, e ele, o homem mais rico, acreditava que pertencia a ele por direito. O segredo do pote estava revelado, e seu destino pendia precariamente.
Impulsionado por uma ganância insaciável, o mestre Qin elaborou um plano astuto e deplorável. Ele roubaria o pote mágico. Ele passou dias tramando, observando meticulosamente as rotinas diárias de Minjun e Hana, esperando a oportunidade perfeita para atacar. Sua mente, geralmente ocupada em contar sua riqueza, agora estava consumida por visões de riquezas ilimitadas que o pote poderia lhe trazer. Seus olhos penetrantes brilhavam com uma determinação perversa, convencido de que este artefato mágico era seu destino, uma ferramenta para o poder e a fortuna supremos. Sob o manto de uma noite sem lua, o mestre Qin rastejou em direção à humilde casa de Minjun, sua figura corpulenta surpreendentemente furtiva na escuridão opressora. Ele se moveu como uma sombra, seu caro hanbok de seda mal farfalhando enquanto ele forçava uma janela a abrir. Lá dentro, o casal adormecido jazia imperturbado, suas respirações pacíficas preenchendo o quarto silencioso. Com a respiração suspensa, o mestre Qin localizou o baú escondido, seus dedos gananciosos fechando-se em torno do pote de barro liso. Ele agarrou seu prêmio, um sorriso triunfante em seu rosto, convencido de sua astúcia, e se esgueirou para a noite. De volta à luxuosa solidão de sua própria mansão, o mestre Qin mal conseguia conter sua excitação. Ele colocou o pote mágico em uma almofada de seda, admirando sua forma discreta, já vislumbrando as montanhas de ouro que ele traria. Com mãos trêmulas, ele pegou uma pesada moeda de ouro, polida e reluzente, um símbolo de sua riqueza atual, que ele acreditava que se multiplicaria infinitamente. Seu coração batia com uma antecipação frenética, completamente alheio ao aviso esquecido do Dokaeb sobre um coração puro, acreditando apenas em sua própria astúcia. Com uma explosão de luz dourada ofuscante, o pote mágico começou seu trabalho, moedas de ouro, tilintando e cintilando, irromperam de sua boca, caindo em cascata sobre a almofada de seda, depois sobre a mesa e, finalmente, sobre o chão. O mestre Qin gritou com um deleite maníaco, seus olhos arregalados como pires, totalmente consumido pelo volume puro da riqueza. Ele riu, ele rolou nas pilhas cintilantes, completamente envolvido por seu sonho dourado. O pote, incansável e implacável, continuou seu surpreendente derramamento, enchendo o quarto com uma abundância quase sufocante de tesouros. No entanto, enquanto o quarto enchia até explodir, uma terrível percepção surgiu no mestre Qin: ele não conseguia parar. O ouro continuava vindo, empurrando contra as paredes, ameaçando enterrá-lo. Aspas. Pare! Pare, seu tolo! Ele gritou, desesperadamente tentando comandar o pote inanimado. Em sua tentativa frenética de cobrir a boca do pote, ou talvez para simplesmente recuperar uma moeda particularmente grande, o mestre Qin tropeçou na crescente pilha de ouro. Com um guincho aterrorizado, ele tropeçou, caindo de cabeça no pote mágico, engolido por suas profundezas famintas. Por um momento tenso, o quarto ficou em silêncio, exceto pelo tilintar incessante das moedas de ouro. Então, em vez de ouro, algo muito mais surpreendente e, francamente, ridículo começou a emergir das profundezas do pote. Primeiro, uma perna, depois um braço. Então o mestre Qin, completo e atordoado, tropeçou para fora, seu caro hanbok desgrenhado e seus olhos arregalados de confusão. Antes que ele pudesse reagir, outro mestre Qin o seguiu,
depois outro, e outro. O pote, fiel à sua natureza, agora estava multiplicando tudo que era colocado nele. Neste caso, um suprimento aparentemente infinito de mestres Qin gananciosos, cada um tão pomposo e confuso quanto o anterior. O caos na mansão do mestre Qin logo se espalhou pela aldeia. Aldeões, despertados pelos sons bizarros, espreitaram sua propriedade, totalmente pasmos com a visão de inúmeros mestres Qin discutindo, brigando e tropeçando uns nos outros em meio a uma montanha literal de ouro. Minjun, ouvindo a comoção, correu para o local. Ele rapidamente entendeu o que havia acontecido. Com uma mistura de solene determinação e um toque de divertimento, Minjun gentilmente abriu caminho entre os duplicados aturdidos. Recuperou o pote mágico e, com um apelo silencioso ao Dokaeb, colocou cuidadosamente uma única pedra lá dentro. Milagrosamente, o pote cessou sua estranha multiplicação, e os muitos mestres Qin, agora não mais aparecendo, simplesmente ficaram em silêncio atônito, cercados por ouro e pedras. Minjun, com bondade em seu coração, não puniu o mestre Qin ainda mais. Em vez disso, ele levou o pote para casa, reconhecendo que o verdadeiro poder residia não apenas na magia, mas no coração de seu dono. O mestre Qin, totalmente humilhado e oprimido por sua própria ganância, foi forçado a compartilhar seu ouro recém-descoberto com a aldeia para apaziguar a confusão. Uma dura lição aprendida por seus muitos eus. A partir daquele dia, Minjun e Hana continuaram a viver uma vida de abundante paz, usando o pote mágico para beneficiar não apenas a si mesmos, mas toda a aldeia. Eles construíram uma pequena escola, ajudaram a consertar casas e garantiram que ninguém passasse fome. O pote mágico permaneceu um segredo, um testemunho silencioso do poder das intenções puras. O mestre Qin, humilhado e transformado por sua bizarra provação, aprendeu que a verdadeira riqueza não reside em posses infinitas, mas na generosidade e em um coração bondoso. E assim, o vale prosperou, um testemunho harmonioso da bondade inabalável de Minjun e do poder gentil do pote mágico. A história de Minjun e o pote mágico nos lembra que as verdadeiras riquezas não são encontradas no que acumulamos, mas na bondade que compartilhamos e na compaixão que estendemos aos outros. A ganância pode oferecer uma satisfação passageira, mas um coração puro traz alegria duradoura e transforma não apenas nossas próprias vidas, mas o mundo ao nosso redor. Se você foi tocado pela história de Minjun e pela magia do Dokaeb, por favor, dê um like neste vídeo, inscreva-se em nosso canal para mais contos populares coreanos encantadores, e compartilhe sua parte favorita nos comentários abaixo. Seu apoio nos ajuda a trazer essas histórias atemporais à vida. Obrigado por assistir.